moçada? Vocês estão beleza? Tava aqui em casa, tal, pensei, pô, vou gravar um pistolando. Tô sempre pistola o tempo todo. Na verdade, muito mais parte do tempo do que eu realmente gostaria. E aí eu pensei, tá bom, vou gravar um pistolando. Mas do que eu vou gravar um pistolando? Realmente não sei. Pensei, vou gravar um pistolando sobre, sei lá, TikToker. Pensei, eu vou ficar metendo pau no TikToker. Vou falar o que, TikToker? Você ser influencer de marca que fala na internet e se vestir mal. Sim, tem muitas críticas a TikToker, porque, porra, como esse pessoal se veste mal, hein, amigo? É papo de velho isso aqui. É papo de quem tá com quase 34 anos. Nem é tão velho assim, nem deveria ser, né? Mas, eu vou ficar metendo pau em TikToker pra quê? Mais ou menos. Eu pensei, vou falar sobre eleições. Mas a gente acabou de falar de eleições no podcast. Não tem tanto assim pra falar. Pensei, vou falar da esquerda. Porra, tem 50 mil pessoas falando mal da esquerda agora. 50 mil da esquerda falando mal da esquerda. Tem 50 mil que nem de esquerda nem de direita, que é de direita, falando mal da esquerda. Aí tem 50 mil pessoas da esquerda radical falando mal da esquerda. Aí dentro da esquerda tem mais 50 mil pessoas falando da esquerda, que elas estão dentro. E aí tem dentro da esquerda, tem as alas de esquerda falando mal das esquerdas, das alas e das... Puta, sei lá, né? Precisa? Né? Não. E aí tem um negócio que tem um pouco a ver com tudo isso, mas não exatamente com tudo isso, mas bastante a ver com tudo isso. Isso aqui vai ser um pistolando bem à moda caralho, e aí o problema é seu que tá assistindo aí, eu quero que se foda você, eu quero que se foda a esquerda, não, mentira, a esquerda não, eu quero que se foda toda essa merda, e toda essa caralho aí, eu quero que se foda esse cenário aqui com o João de Barro atrás, eu quero que eu me foda, eu quero que o mundo exploda e meu pau cresça, porque é assim que eu ando ultimamente, e eu acho que tá tudo bem, acho que se cobra tanto o tempo todo. Porra, é um saco, você tem que ser bom no trabalho, você tem que ser bom no podcast, você tem que ser bom com os amigos, você tem que ser bom com a família, você tem que ser bom com suas contas, você tem que, mano, ser bom em... Caralho, que cansativo que é viver no século XXI. Eu acho que essa é a minha grande crítica, o meu grande pistolando que eu vou fazer aqui, que é, rapaz... Como é cansativo viver no capitalismo tardio, né? Nessa fase do capitalismo onde você compra bugiganga porque você tem que preencher uma falta de si mesmo em coisas, que é um fenômeno que nunca aconteceu antes em, sei lá, os primeiros 40 anos do século XX, e talvez tenha aparecido ali no final do século XX, ali lá pelos anos 80. E isso tá gerando, tipo, crise geracional. Acho que é sobre isso o pistolando de hoje. A crise geracional. Eu tenho uma grande amiga, ela tem 24 anos, e ela não conhecia Welcome to the Jungle do Guns N' Roses, tá ligado? Talvez, eu acho que ela conhece, mas talvez os TikToker maluco que se veste mal pra caralho e faz propaganda pra marca, não conheça pagode anos 90, sabe? E assim, em São Paulo especificamente, as baladas de indie rock morreram. Os rolê que pegava fogo ali entre 2000 a 2012 sumiram, tá ligado? A Rua Augusta está morta. E eu acho que isso é um fenômeno que tá acontecendo em todos os lugares do mundo. Ai, José, mas isso não é ruim. Não, não é, porque as coisas mudam. O materialismo histórico serve pra você fazer exatamente análise sobre como as coisas mudam, porque as coisas mudam. A luta de classe muda, a dinâmica entre classes muda, a mobilidade social muda, o capitalismo muda. Assim como o comunismo também não seria um negócio imutável, perene e eterno, a mesma coisa para sempre. Muito pelo contrário. Ele seria talvez até mais mutável, só que humanamente mutável. E a gente tá passando por um cenário agora que me preocupa muito, onde eu não consigo dialogar com uma pessoa de 25 anos, porque não tem as mesmas referências. Isso é horrível? Não, pera. A gente vai parar de viver a nossa vida com a gente? Não, também não. Isso é só um sintoma, não é o problema. O problema é que a gente tá produzindo tanto, com uma velocidade tão grande, que o consumo tá sendo diferente. Então, o consumo de um jovem de 25... não é, mas assim, desesperadamente não é o mesmo consumo de um jovem adulto ou adulto de 34 anos como eu. Então, as referências são diferentes. A gente não quer dizer que a gente não tem diálogo? Não é isso. Algumas bases são perenes. E esse diálogo dessas bases são perenes. Como, por exemplo, o trabalho é uma merda, paga pouco, a vida é sofrida, a classe política não nos atende. Isso aqui é perene do capitalismo. Isso aqui vai acontecer em qualquer geração.
a qualquer momento. O ponto é, as referências superficiais da supraestrutura do capitalismo. Que o capitalismo, vamos entender, ele tem a estrutura. Ele é o que a gente produz e como a gente produz. Acima disso, a gente cria moral, cultura, religião. Não de forma tão mecânica, mas elas aparecem como sintoma do jeito que a gente produz. Se a gente produz muito e muito rápido, a gente vai ter mudanças morais mais rápidas e mais intensas. A gente vai ter consumos culturais mais rápidos, mudanças de consumo cultural mais rápido e mais intenso. E mudanças religiosas mais rápidas e mais intensas. É só a gente pegar, por exemplo, o Pablo Marçal. O coach, essa onda coach que a gente está vendo agora, ela nada mais é do que uma supraestrutura do capitalismo. Ela é um sintoma do quanto a gente produz e da própria contradição de como a gente produz, porque a gente tem pouco contato com as coisas que são produzidas. Eu não sei quantas pessoas produziram isso e quão difícil foi para produzir isso. Eu não dou o menor valor pra garrafa em si. Eu simplesmente consumo. Daqui 50 anos vai ser outra garrafa, outra bebida, um outro método de produção. No entanto, o que me preocupa é a gente tá produzindo demais, cara. A gente tá produzindo num ritmo que o gap geracional, essa crise geracional que hoje acontece em 10 anos, daqui em 2030, pode ser que ele seja mais curto. Pode ser que gerações de 30, 40, 50, a crise, esse desencontro de gerações seja menos que 10 anos. Porque hoje 10 anos parece uma eternidade. 10 anos, pra quem viveu em 1980... Era ontem. Pra gente, 10 anos é muito tempo. O meu pai consumiu provavelmente as mesmas coisas que o meu avô. Claro, com diferenças ali. Mas ele tinha algumas referências em comum. Sobretudo se essas pessoas são mais afastadas de grandes centros urbanos, onde a produção e o consumo cultural é mais lento. Ele é mais, não tradicional, mas ele é mais arrastado, você transfere isso. Em grandes centros urbanos, porque se produz mais, com mais intensidade e mais velocidade nesses grandes centros urbanos, e o problema não é o centro urbano em si, é porque o foco da produção geralmente está lá, esse consumo cultural ele tá cada vez mais acelerado. É um absurdo não conseguir dialogar de forma plena com as mesmas referências com uma pessoa de 25, enquanto meu pai, com a diferença de 40, 50 anos para o pai dele, tinha referências em comum muito fortes. E provavelmente meu avô tinha referências em comum com meu bisavô muito fortes. Esse é um papo do tipo, precisamos ser tradicionalistas, a gente precisa conservar. Não é, mas essa aceleração tá fora de controle. Tá totalmente fora de controle. A gente não sabe o que vem por aí. E não é simplesmente uma questão de ter previsibilidade. É porque o capitalismo está impondo isso. De um jeito que um governo de 4 anos talvez seja tempo demais. E ao mesmo tempo, a força reacionária da política tá querendo converter isso por um lado que seja governos de 20 anos. Então a gente tá vivendo uma contradição tão bizarra e tão maluca que pode não ser algo tão negativo e afetar a gente diretamente pra deixar a gente mal ou triste ou puto, ou até mais diretamente ainda como afetar a nossa própria vida, como onde a gente mora e etc. Apesar que nesse nível até daria pra gente comentar, como por exemplo essa crescente dos preços de aluguéis, onde a geração mais nova, que tem mais poder aquisitivo do que os millennials, por exemplo, que tem menos poder aquisitivo do que as gerações vigentes, estão se fudendo pra caralho. Entende onde eu quero chegar? A gente precisa colocar um freio no capitalismo desgovernado. A gente precisa, pra ontem. É desesperador. Do jeito que tá indo, pode ser que daqui 20 anos não seja, assim, tão ruim. Mas será que a gente tá tão bem? Saiu uma matéria maravilhosa na Folha hoje, vou colocar aqui em algum canto a chamada, ou no Estadão, não lembro, vai entrar aqui em algum lugar, vocês procuram lá depois, sobre os millennials serem a geração que mais perdeu em relação aos boomers e em relação à geração X. Essas faixas geracionais, ela é uma coisa bem recente, é um fenômeno recente. Não tinha faixa geracional nos anos 50, não tinha faixa geracional nos anos 20, sabe? Isso eu tô falando de 1920, 1950. É agora. Porque o gap tá tão grande, a crise, a distância, a secção tá tão explícita que a gente consegue colocar gerações em caixinhas. Colocar geração em caixinha é um problema, é um sintoma do capitalismo tardio. E acho que fica aí esse pistolando, sabe? Até onde a gente tá rápido demais. Até onde a gente tá rápido demais sem planejar, sem ser isso, tá no nosso controle. Porque quem tá dominando isso é a indústria produtiva. São as grandes elites, a fábrica, as big tech, sei lá, os donos de monopólio, os oligopólios. Essa galera tá, não é que estão impondo, mas eles vão continuar fazendo isso por uma questão de concorrência. Porque
porque eles não podem perder dinheiro. E isso é pouco se fudendo se a gente vai sofrer com isso ou não. Quem fez esse diagnóstico muito bem foi o Bauman. De uma forma tanto quanto melindrosa ali, nos escritos do Bauman, mas fez. Que ele chamou de modernidade líquida. Só que ele tem um problema, ele parou lá, ele não olhou tanto pra frente. E tinha um tom de, ai, como é ruim. E não é necessariamente ruim, entende? A gente tá no meio termo entre isso que a gente tá vivendo ia acontecer cedo ou tarde, com isso tá acontecendo muito cedo demais, talvez. E aí fica um grande desabafo sobre o que fazer. Precisamos fazer algo. Talvez esse algo seja produzir menos. Porque a era do crescimento nacional, o crescimento das grandes nações e os PIBs, assim aterrorizadores de tão grandes, ele tá no fim. O capitalismo ele tá dando sinais de não crescimento. E toda vez que o capitalismo para de crescer, dá merda. Então assim, a gente precisa desacelerar o crescimento para garantir qualidade de vida sem ter uma preocupação maluca sobre vamos crescer 5%, 6%. O Brasil esse ano vai crescer 3,5%, que para a realidade brasileira, depois do desmonte da Lava Jato, depois de tudo que a gente passou nos últimos 10 anos, depois de governo Bolsonaro, é maravilhoso em termos numéricos. A vida das pessoas mudou de forma estrutural. A população está com mais poder de compra. Agora, isso garante que o poder de compra se mantém daqui 10, 15, 20, 30 anos? Não. É por isso que chamam de voo de galinha. Então, assim, a gente precisa desacelerar a produção e, ao mesmo tempo, garantir qualidade de vida. Quem vai fazer isso? Amigo, dificilmente vai ser a esquerda eleitoral. Dificilmente vai ser a classe política. E nem de longe vai ser o capitalismo. Eu sei que esse episódio ficou um pouco mais subjetivo. Ele não é tão explícito quanto eu tenho que trazer. Mas fica aí um pistolando que vem do fundo do meu coração, que é um negócio que eu lido todos os dias quando eu acordo. Se você sente isso também, comenta aí em algum lugar. Ou se não sente também, comenta em algum lugar. E se você tá um pouco se fudendo, amigo, tá beleza, tá tudo certo. Você tá consumindo isso aqui por quê? Por que você tá aqui? Beijo, falou, até a próxima.